Não, até que tá. Ok, então, beleza. Vou passar aqui o microfone, então, colocar no pedestal para poder fazer a Dorinha e começar, então, esse pronunciamento. Não. Boa tarde, Dorinha. Boa tarde, Rony, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Boa tarde, Filó e ouvintes da Rádio Folha FM, população de Guanhães. Hoje, dia 6 de abril de 2020, estamos aí já há mais alguns dias, né, de, digamos assim, suspensão das atividades do comércio de Guanhães. Nesse final de semana nós estivemos reunidos e foi definido que precisaríamos prorrogar o decreto. É importante que a população de Guanhães entenda que toda deliberação ela não é feita de forma isolada. Gostaria de repetir isso aqui. O comitê ele é constituído pela Prefeitura Municipal de Guanhães, Secretaria de Saúde, Hospital Imaculada Conceição, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e a Assistência Social. Bem, nós tivemos notícias no final de semana de várias pessoas descumprindo as determinações do decreto. Isso é preocupante, né? Além disso, nós tivemos a notícia através da equipe técnica de saúde que saíram de uma reunião de isolados, uma reunião que tiveram com o Estado, representantes da saúde do Estado de Minas Gerais, e mediante isso, né, mediante a grande preocupação da situação da equipe de saúde com relação à evolução dos casos suspeitos, né, nós estamos aqui ainda sem nenhum caso confirmado, mas se vocês observarem o boletim, os casos suspeitos aumentaram. E isso não é só em Guanhães, em Minas Gerais, no Brasil afora, né, o número de mortes aumentou também no estado. E a grande preocupação nossa é exatamente em preservar o máximo possível, em cuidar da melhor maneira possível de toda a população guanense. O comitê está agindo com base no que diz a ciência. Nós não estamos com achismo. É importante que vocês tenham essa segurança de que vocês estão sendo cuidados. A população de Guanhães ela está sob as determinações de um comitê sério, formado por pessoas sérias, competentes e que são instituições que estão aqui para guardar a nossa população, né? E aí nós contamos aqui com a contribuição da imprensa, Rádio Folha FM, Rádio Vida Nova FM, nesse papel fundamental de orientar, de passar todas as informações para a nossa população. Então, desde que nós instituímos o comitê, essa parceria tem sido importante e nós confirmamos aqui, reafirmamos aqui a importância de que a população se oriente com base no que o comitê tem falado. Nós não estamos brincando, nós não estamos com achismo. A questão de liderança nessa hora é preciso que seja, o trabalho da liderança tem que ser no sentido de preservar vidas. E é para isso que nós estamos aqui. A decisão, então, ela foi fundamentada em órgãos de saúde, né? O próprio ministro da Saúde do Brasil, ele definiu que a população deve permanecer isolada. Os órgãos de saúde também já demonstraram para a gente que não há outra ferramenta que não seja o isolamento social para a gente prevenir e para a gente conter o máximo possível a questão da contaminação. Então, é uma grande preocupação do comitê e minha em particular, como gestora aqui do município. Eu gostaria de dizer a vocês que nenhum prefeito, e muito menos eu, estou satisfeita em ter que tomar essas decisões. Não é vontade minha, o coronavírus não foi criado pelo município de Guanhães, muito menos pelo Brasil. Nós somos todos vítimas dessa pandemia. E o que nós temos? Nós temos um sistema de saúde que não é suficiente para atender toda a nossa população. Nós não recebemos ainda nenhum recurso extra. Sobre isso, a equipe técnica da saúde, junto com o Dr. Daniel, que é o diretor clínico do hospital, vai explicar para toda a população mais detalhadamente.
o que eles ouviram na reunião, né, junto com o Estado, e qual que é a expectativa, a perspectiva deles com competência técnica. Quanto à economia, né, nós sabemos que a pandemia traz junto a consequência da grave crise econômica. Nós estamos cientes disso e muito preocupados, extremamente preocupados. Eu gostaria de perguntar a cada um cidadão, qual é o prefeito que gostaria de que as atividades econômicas de sua cidade parassem? Qual é o prefeito que gostaria que isso acontecesse? Nenhum prefeito está feliz, assim como eu. Não tenho a menor tranquilidade em dizer para vocês que é uma situação que eu escolhi, é um decreto que eu fiz por querer. Eu tenho responsabilidade, eu tenho consciência, eu trabalhei no comércio também durante muitos anos e sei o que cada comerciante vive no seu dia a dia, seja o pequeno, o médio ou o grande empresário. Não é fácil tomar essas decisões, mas nós estamos aqui primeiro cuidando da vida. Eu disse, um amigo meu até me disse um trocadilho que eu achei interessante. Antes falido do que falecido. Falido é possível você recuperar, a falência nós conseguimos recuperar e nós vamos trabalhar para isso. Gostaria de deixar a população ciente de que todos os esforços que a prefeitura puder fazer será feito para a gente controlar, para a gente melhorar a questão financeira. Mas para além da questão financeira está a vida e nós temos responsabilidade com a vida. Aqui agora eu já vou falar como profissional também da área de saúde, que atuei 43 anos. A vida sempre precisa ser preservada e a população de Guanhães esteja ciente que a prefeitura está com essa preocupação, com esse cuidado. E gostaria de estender para vocês que, digamos que eu sozinha resolvesse liberar o comércio de Guanhães. Eu não sou uma instituição única, nós temos outras instituições que compõem o comitê e que, para além disso, cuidam também da saúde da população. Tenho certeza que se a prefeitura tomasse por conta própria a decisão de liberar o comércio geral, imediatamente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do Ministério da Saúde, mandaria uma notificação para a prefeitura. Então nós estamos trabalhando com respaldo no que os órgãos de saúde têm nos orientado e com a competência técnica da equipe que Guanhães possui, que é muito, muito qualificada. Nesse sentido, eu gostaria então de mais uma vez pedir à população de Guanhães que continue contribuindo. Nesse final de semana, eu repito, nós recebemos algumas informações de que pessoas estariam fazendo festas, estariam fazendo grupinhos em casa para fazer exercícios, para, enfim, reuniões. Gente, quarentena não é reunião. O isolamento social é cada um em suas casas. Procurem comunicar via rede social, né? Nós temos outras ferramentas para comunicação. Outra coisa, muita gente na rua. Nós entendemos, né, que as pessoas precisavam receber pagamentos, precisam receber seus pagamentos, e aqui nós deixamos uma solicitação também ao comércio que está aberto, que por favor cumpram o plano de contingência, porque as instituições abertas, os serviços essenciais que estão abertos, eles precisam respeitar o plano de contingência orientado pela vigilância sanitária. E há comércios que não têm respeitado, há certos segmentos do setor econômico que pode funcionar, mas que não tem cumprido direitinho o plano de contingência. Então, nós pedimos aqui, a própria população de Guanhães que possa ser parceira nesse momento, que possa fazer a denúncia. Nós temos aqui 2 telefones, que é o da Vigilância Sanitária, que está 24 horas disponível para receber as demandas, e o telefone da Vigilância Sanitária. O da Vigilância Sanitária é o 3421-2103 e o da Defesa 98437-9170.
nós gostaríamos que a própria população contribuísse no sentido de trazer para a gente as denúncias daqueles espaços, aquelas casas, aqueles lugares onde esteja havendo reunião. Gente, a coisa é muito séria, né? A equipe técnica aqui vai explicar, o momento é de isolamento social. Então, o prorrogar do decreto é pelo cuidado com cada um de vocês. E nós estamos aqui pedindo a parceria, pedindo a paciência. Eu recebi também uma fala de uma pastora aqui da nossa cidade que disse o seguinte: é melhor paciente em casa do que paciente no hospital. Então é nesse sentido que nós chamamos a atenção da nossa população, para que vocês estejam atentos que quarentena não significa reuniões. Quarentena é o isolamento em casa. Vamos prevenir, né? Lembrando que se nós estamos aqui sem nenhum caso confirmado, é justamente porque estamos tomando as precauções, os cuidados necessários para que a nossa população seja protegida de grande contágio. Bem, o comitê ao longo desses dias, né, também tem cuidado muito da questão das dificuldades que as famílias impactadas poderão ter. Então, o comitê já está tendo cuidado com uma nova vertente de ações, aqui apoiada pela assistência social. A doutora Elma está aqui, ela também vai explicar para a população, porque está tendo algumas confusões com relação aos benefícios que são destinados pelo governo federal, já os benefícios antigos, Bolsa Família, dentre outros, com esses benefícios que serão instituídos agora através da campanha que a assistência social, junto com o comitê e com o apoio da imprensa local, está instituindo. Então vocês fiquem atentos que a doutora Elma vai explicar direitinho, será disponibilizado aí todas as informações ao longo dos dias, ao longo da semana, para que a gente possa trabalhar junto e pedir a todos vocês que acompanhem o que o comitê está informando. Pedir a todos vocês que acompanhem o que as duas rádios, Vida Nova e Folha FM, estão informando, porque são as rádios que estão compondo o comitê na parceria de orientar a nossa população. Além disso tudo, gente, eu gostaria de dizer para vocês que nós, na última entrevista, nós falamos em relação ao que o município está fazendo para ajudar um pouco, para minimizar um pouco o impacto dos nossos comerciantes, né? Então, nós encaminhamos para a Câmara Municipal um projeto de lei solicitando autorização para a gente prorrogar o prazo de taxas, alvarás, dentre outros. E foi encaminhado. Hoje nós estamos encaminhando novamente à Câmara o mesmo ofício, solicitando uma extraordinária para que ela possa discutir e aprovar, ou ver o que ela pode fazer com o projeto que nós encaminhamos. Nós esperamos que a Câmara Municipal aprove esse projeto. Hoje nós estamos protocolando novamente, solicitando, convocando a Câmara Municipal para uma reunião extraordinária para que ela possa discutir o projeto que é de iniciativa do prefeito, de iniciativa da Prefeitura Municipal. A solicitação de extraordinária foi solicitada por mim, como chefe do Executivo. Nós temos essa prerrogativa, então nós estamos aqui mais uma vez solicitando à Câmara, vamos protocolar novamente o mesmo ofício para que ela possa discutir esse projeto, para que a gente possa ajudar os nossos comerciantes que estão sendo impactados nesse momento de crise. Outra coisa que eu gostaria de falar com a população, a grande maioria das pessoas que mantêm essa economia aqui em Guanhães são os adultos, são os idosos e os funcionários públicos. Nós temos dados do IBGE que nos mostram isso. Então nós precisamos de cuidar dessas pessoas. É importante o isolamento neste momento. E vamos acompanhando a evolução da doença. À medida que a curva for abaixando, a gente vai flexibilizar. Mas no momento, o decreto é para que
prorroguemos por mais 10 dias, pelo bem de todos, pelo bem de cada um. Gostaria de dizer a vocês também que nós estamos na Semana Santa, a Páscoa vem chegando e mais uma vez não é hora de reuniões. Teremos uma Páscoa diferente esse ano. Que cada um possa orar na sua casa, que cada um possa praticar a sua espiritualidade em sua casa. Que a gente comunique com os nossos familiares, com os nossos amigos. Hoje nós temos aí a rede social, o WhatsApp, telefone, enfim. Nós temos alternativas para mantermos esse contato com as pessoas, porque, gente, é muito sério. Não que todos tenhamos uma Páscoa diferente, mas que seja uma Páscoa abençoada. E aqui eu gostaria de registrar também um agradecimento às inúmeras igrejas, né? A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que numa ação comum se disponibilizaram a ajudar a nossa população, a ser parceiras da nossa população nesse momento tão difícil, mas que se tivermos fé, se tivermos coragem, se tivermos entendimento de que a vida é o bem mais precioso que nós temos, nós venceremos mais esse desafio. Eu estou confiante de que isso tudo vai passar e quero que vocês estejam cientes de que nós estamos aqui trabalhando pelo cuidado de cada um de vocês. Contem com o nosso esforço e nós precisamos de contar com a colaboração, com a compreensão de cada um. O momento é assim inesperado para o mundo. O mundo, gente, eu acredito que nós teremos uma nova era pós-coronavírus, mas que nós saibamos viver este momento de forma consciente, com lucidez, com amor à vida e respeito às instituições. As instituições que estão trabalhando para cuidar da nossa população, para cuidar de cada um de vocês, são instituições sérias. O grupo que está aqui trabalhando diuturnamente, ele quer o bem de cada cidadão. E nós não estamos com achismo, nós estamos novamente dizendo a vocês, nós estamos seguindo orientações de órgãos técnicos competentes. Estamos abertos a sugestões, continuamos abertos ao diálogo, mas com a certeza de que tudo que puder ser feito para preservar a vida do povo de Guanhães e região será. Contem com o nosso apoio, contem com o meu esforço, com o meu comprometimento, porque quando eu fui eleita, o meu compromisso era com a nossa população. E eu quero honrar esse compromisso e dizer a vocês que aqui o trabalho é muito sério. Um grande abraço. Isso. É isso mesmo, Filão. Acabamos de ouvir agora aqui toda horinha e vamos ouvir nesse momento o diretor técnico do Hospital, Daniel Pimenta. Boa tarde, Filó. Boa tarde, pessoal da Folha, da Rádio Vida Nova, população toda de Goiânia, meus vizinhos, amigos. Antes de mais nada, eu vim aqui representar o hospital para falar em números. Não estou aqui para fazer nenhuma demagogia política ou financeira. Vou trazer um número, né, do vírus aí no mundo e a nossa instituição, né, os cuidados estão sendo tomados. Hoje, no dia 3/4, né, esse dado está disponível no site do Ministério da Saúde, foi um boletim confirmando 9.000 casos, né, confirmados da doença. Até o dia 3/4 tinham sido confirmadas 359 mortes. Tá? No mundo, hoje, temos 206 países reportando a doença, sendo quase 1 milhão de pessoas acometidas, confirmadas, e 50 mil óbitos. Tá? Em Minas Gerais, temos 44 mil casos suspeitos, sendo apenas 430 confirmados ainda. Óbitos em Minas Gerais, nós temos 64 em investigação e 6 já confirmados. O número de Guanhães, nós ainda não temos nenhum caso confirmado. Temos 44 pessoas em investigação de coronavírus
e 4 casos apenas descartados. Não temos nenhum paciente internado, até então não temos nenhum caso grave. A taxa de mortalidade do coronavírus no Brasil, ela apresentou um pico de incidência do dia 20/3 até o dia 30/3, mas a gente não sabe se essa taxa ela realmente já está em queda ou foi apenas um período de transição por causa das medidas que foram adotadas até então de isolamento social. Existem 4 fases de transmissão epidemiológica do vírus, são as 4 fases epidêmicas. A primeira é a transmissão localizada, na qual o vírus ele já acontece nas comunidades, né, nas cidades, né? Sai daquela fase de vírus apenas vindo dos Estados Unidos ou de outras regiões do mundo. A segunda fase é a fase de aceleração descontrolada, a terceira de desaceleração e a quarta fase, que seria o controle. Semana passada nós estivemos aqui em Guanhães reunidos com a GRS de Itabira, que representa o estado de Minas Gerais junto aos municípios, né? Para a nossa região, para a nossa micro-região, em torno de 85 mil habitantes, nós temos uma estimativa de 8.000 casos sintomáticos da doença, ou seja, 8.000 pessoas desenvolverão sintomas, desde leves até sintomas mais graves, sendo que dessas 8.000 pessoas, 800 seriam de casos com necessidade de tratamento hospitalar. Hoje no hospital nós temos 80 leitos hospitalares, sendo que 44 desses serão destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com coronavírus. Bom, voltando aos 800 casos hospitalares, distribuídos em 3 a 4 meses, sendo 25% no primeiro mês, 50% nos 2 seguintes e os últimos 25% no último mês, que seria a fase já de controle da doença. Números de leito de CTI, que é o mais importante, né? Seriam em torno de 40 leitos, 40 pacientes necessitando de leito de unidade de tratamento intensivo aqui na nossa cidade. Hoje, infelizmente, todos sabem, nós não temos nenhum CTI na nossa cidade. O hospital já está se programando, o hospital já está recebendo recursos para se montar um CTI, para se montar um centro de tratamento, mas infelizmente essa doença chegou aí de 6 meses a 1 ano antes disso acontecer, né? Então hoje a estrutura hospitalar que nós temos é essa: 80 leitos de enfermaria, sendo que dos quais 49 serão exclusivos do coronavírus. Ventiladores mecânicos, todo mundo acha que vai ser o salvador da pátria, né? Temos aqui no hospital 6 ventiladores mecânicos que poderão ser usados nessa fase para a estabilização de um caso crítico, né, que deveria ser então posteriormente transferido para outro hospital de grande porte, porque um ventilador mecânico infelizmente não dá condições para a gente cuidar daquele paciente mais do que 48 a 72 horas num tratamento fora de um leito intensivo. Então, infelizmente, ter o ventilador mecânico não significa que nós vamos conseguir dar o melhor tratamento para essas pessoas, né? Então, hoje nós temos 6 ventiladores em Guanhães, 2 e mais 2 no bloco cirúrgico, que são destinados ao carrinho de emergência quando tem alguma cirurgia. A estrutura hospitalar. Hoje nós temos 11 médicos no pronto-socorro que fecham uma escala semanal de 28 plantões semanais de pronto atendimento. Um médico responsável pela clínica médica, 5 cirurgiões, 4 obstetras, 2 pediatras e 2 anestesistas. O Hospital Albert Einstein soltou uma nota que foram 48 casos, se não me engano, de casos confirmados de coronavírus, sendo que desses 348, 50% eram dos funcionários ligados diretamente à assistência. Então, se nós, num hospital de ponta, com todo o recurso, com toda estrutura de EPI, né, de equipamento de proteção individual, nós temos uma taxa de infecção de 50% dos funcionários da assistência,
Se a gente trouxer esse dado para Guanhães, nós não vamos ter médicos suficientes para cuidar da população. Nós não vamos ter médicos para conseguir manter o hospital aberto. Nós não vamos ter enfermeiros para conseguir conduzir esses pacientes durante a internação hospitalar. E, infelizmente, aquele número que seria de 800, 40 CTI vão ser, às vezes, muito maior. Bom, as ações que estão sendo tomadas de isolamento social, os recursos que estão sendo repassados para os municípios, os hospitais, são destinados exclusivamente à compra de materiais, a insumo hospitalar, ou seja, medicamentos, soro, oxigênio, e destinados também à aquisição de novos equipamentos, porque a estrutura hospitalar hoje, infelizmente, ela é pouca para o número de casos que nós estamos esperando. O hospital recentemente foi agraciado com uma quantia bem grande, uma doação aí provinda do Ministério da Saúde, de 3 milhões de reais. Esses 3 milhões de reais serão aplicados no combate à doença e na aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura hospitalar. Esse recurso ele veio com fins específicos e não pode ser usado para pagamento de honorários médicos, para pagamento de funcionários, para pagamento de outras pessoas. Ele é destinado exclusivo para a infraestrutura hospitalar. Então ele vai ser muito bem utilizado. Já foi montada uma comissão interna do Hospital Imaculada Conceição para ver quais são os equipamentos necessários e ver onde que esse recurso vai ser aplicado. Bom, o hospital já está fazendo reforma, já está passando por uma reforma, porque esses 6 ventiladores que nós temos hoje, nós vamos deixar eles montados para criar uma unidade semi-intensiva, para ver se a gente consegue estabilizar esses pacientes para depois eles serem transferidos para um hospital de maior porte. Infelizmente, a notícia que a gente teve do estado de Minas Gerais é que quando chegar ao ponto de hiperlotação dos hospitais, nós não vamos ter para onde encaminhar esses pacientes. Então, infelizmente, nós vamos ter que cuidar dos nossos aqui na nossa cidade. A reforma do hospital, atualmente, ela vai passar inicialmente pela reforma da rede elétrica do hospital, que hoje ela tem uma estrutura antiga, e não tem condições de manter os equipamentos que nós estamos adquirindo. Só corrigindo aqui de onde veio o recurso dos 3 milhões, ele veio do Ministério da Justiça, daquelas ações lá junto à Vale e à Samarco. Tá? Bom, a previsão da GRS, que representa o estado de Minas Gerais, mais uma vez, que se nós teríamos um pico de incidência de casos aqui na nossa região do dia 13 ao dia 20 de abril, que seria o maior número de casos na nossa região. Para a gente conseguir controlar esses números de casos, infelizmente, o único recurso que nós temos hoje é o isolamento social, ficar em casa. Nós ainda não temos meios para tratamento eficaz. Existem tratamentos já, sim, que estão sendo já administrados em pacientes graves, mas que ainda estão em fase de confirmação e que ainda estão em fase de teste. Realmente, se tiver casos graves que a gente precisa usar esses medicamentos aqui em Guanhães, o hospital já tem disponível, mas ainda está em fase de teste. Bom, quanto às ações que estão sendo tomadas no comitê, eu não vim aqui representar o comitê especificamente, mas falando aqui um pouquinho. O isolamento social, infelizmente, ainda é a única forma. Os recursos que estão chegando para a saúde, vindos de portarias do Ministério da Saúde, eles estão sendo utilizados para aquisição de EPIs, para aquisição de insumos, para aquisição de testes sorológicos que vão ser aplicados na população. Todas essas ações visam diminuir o impacto que vai ocasionar na saúde e nos hospitais, e nos postos de saúde. Tudo isso
para a gente tentar passar por essa situação da melhor forma possível, para a gente ter o menor dano possível. Quanto à questão do setor primário, quanto às ações do setor primário, eu vou deixar a Claudiana informar quais medidas estão sendo tomadas, né, na atenção básica, nos postos de saúde, para que a gente consiga, né, contornar essa doença. Ok? Bom, a gente está acompanhando a programação da Rádio Semana Primeiro, nós acabamos de ouvir o diretor de Miguel Pinheiro, diretor técnico do Hospital Imaculado Conceição, existe o pronunciamento aqui da Prefeitura do Estado de Minas. Agora nós vamos ouvir a Claudiana Oliveira, ela é coordenadora da Atenção Básica à Saúde. Boa noite, Folha FM, boa tarde, desculpa, boa tarde, Vida Nova, boa tarde, ouvintes dessas duas rádios que chegam e alcançam a maior parte da população do município de Guanhães. Bom, temos vários assuntos a abordar hoje, né, em decorrência de algumas atualizações estatísticas da semana passada, do final de semana. Então, precisamos realmente apertar o cerco, precisamos realmente tomar medidas mais contundentes, precisamos realmente assumir uma responsabilidade enquanto profissionais e enquanto população. O doutor Daniel apresentou alguns dados que a Secretaria de Estado, através da Gerência Regional de Saúde, nos informou na semana passada, e isso trouxe uma preocupação maior ao comitê e à própria região de saúde da microrregião de Guanhães. O que ele disse significa basicamente que nós temos uma estatística de transmissão do vírus de 8.000 pessoas, né, com necessidade de internação de 800 pessoas, e na nossa micro nós temos 140 leitos, juntando todos os hospitais. Isso significa que, se realmente essa estatística vier a se confirmar, nós não teremos leitos nem para os pacientes com quadros não tão graves. Imaginam os pacientes que necessitarem de unidade de terapia intensiva. Isso nos trouxe uma preocupação. Quando eu falo nos trouxe ao poder público, ao comitê, às instituições de saúde, atenção básica, atenção especializada hoje, que é o Hospital Regional. Eu falo em nome dos funcionários, dos servidores da atenção básica do município, que estão com uma jornada excessiva de trabalho, estão se disponibilizando prontamente, estão se colocando à disposição 24 horas para atender as demandas, para trabalhar com as pessoas que solicitam a assistência. E eu digo que, assim como no hospital, os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão sendo os mais suscetíveis no momento a adquirir a doença. Nós temos profissionais de saúde que também são grupo de risco, e mesmo assim eles não podem ser afastados, eles não podem ser colocados de férias, eles não podem sair de licença, porque no momento a necessidade é do profissional de saúde para atender a população. Então, em primeiro momento, é importante ressaltar que estes profissionais de saúde estão sendo capacitados diariamente. Na sexta-feira à tarde saiu uma nova alteração no protocolo de manejo clínico do Covid-19, e os profissionais de saúde já estão recebendo essa atualização. Desde o final de semana, os profissionais que trabalharam no final de semana já receberam as informações da atualização do protocolo. E o protocolo vem com pequenas alterações, mas o mais importante com relação à sintomatologia e a descrição de alguns procedimentos. Hoje, pelas novas alterações do protocolo, o paciente que apresentar febre, mesmo que não mensurada, se ele tiver sensação de febre e mais um sintoma que seja tosse, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, já é considerado um caso suspeito, né? Nós estamos entrando
no inverno, a gente sabe que esse cenário de doenças respiratórias já vão começar a aparecer, então nós esperamos que para os próximos dias tenhamos muitas notificações de casos suspeitos. Uma coisa importante, o doutor Daniel falou da logística que está acontecendo no hospital, nas unidades básicas de saúde não é diferente, como eu disse, os profissionais estão se colocando à disposição o tempo todo. A partir de amanhã, estenderemos o horário de atendimento nas unidades até às 20 horas. Né? Começaremos com a unidade do Pito, Agrodé, Milô e Alvorada. E mais posteriormente estenderemos nas outras unidades. Por que não em todas as unidades no momento? Na semana atrasada, nós perdemos 3 profissionais médicos. Alguns porque passaram em residência, outros porque foram chamados pelo programa Mais Médico. Então, nós estamos aguardando com previsão para a próxima semana da substituição desses profissionais. Então, nós teremos a extensão do horário de trabalho nessas unidades já citadas e continuaremos com o atendimento, inclusive no feriado e no final de semana. Desde o início de nossas coletivas, desde o início, né, de ter estourado, né, a situação do Covid-19 no estado de Minas Gerais, estamos falando o tempo todo em observar o comportamento do vírus, inclusive as ações que o comitê tem tomado, e como a prefeita disse, como o Daniel disse, o comitê é formado por profissionais técnicos da sociedade civil, por pessoas que estão tirando como base os informes técnicos para se levar em consideração as ações definidas. E aí falamos do comportamento do vírus, o que ele vai causar, qual que vai ser a forma de melhor proteção, e aí eu venho chamar a atenção para o nosso comportamento. O que vai definir a disseminação do vírus no nosso município, na nossa micro, na necessidade de hospitalização, que o doutor Daniel já deixou claro que nós não temos leitos, é o comportamento da população. Neste momento, mais importante para se segurar a transmissibilidade do vírus é o comportamento de cada pessoa, é o comportamento individual, é a atividade individual. Né? Nós atendemos a todo momento denúncias de comércios que estavam, né, sendo liberados para trabalhar em forma de delivery e o comércio está cheio, das pessoas na rua. Gente, nós estamos lidando com uma situação séria. Se a população não tiver um comportamento com um compromisso individual e coletivo, é muito correto dizer, e como o doutor Daniel já disse, a micro-região de Guanhães, o município de Guanhães, não tem condição na área da saúde em absorver nem a estatística que foi posta na semana passada. Então, se realmente tivermos uma transmissão em massa do vírus aqui no município de Guanhães, nós não teremos condição de absorver essa demanda, nem atenção básica. Leitos de UTI, o Estado já se pronunciou e vemos em todas as mídias, não tem. Então, cada um tem que assumir a responsabilidade com relação ao que anda acontecendo no momento. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, o Comitê, o Hospital, estão todos, a sociedade civil, estão todos engajados em um único propósito. Nós não podemos deixar que a doença tome conta do nosso município, tome conta da nossa população. Nós não podemos. Não são os profissionais da saúde, não são os profissionais do hospital, não é a prefeitura. A população não pode deixar que o vírus se dissemine pela cidade. E a única forma que é tão óbvia, que tem dado resultado em outros locais, é o isolamento social. E aí não adianta vir aqui denunciar, tem gente aqui, tem gente ali. A denúncia tem que ser feita cara a cara para a pessoa. A responsabilização da saúde não é só do poder público, é de cada um de nós. Então nós temos que entrar nessa luta pelo não adoecimento da nossa população, mas cada um tem a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade
coletiva e a sua responsabilidade individual. Alguns estados e alguns municípios maiores já estão disponibilizando o teste rápido como uma ação de levantamento de casos suspeitos. Hoje nós temos sobre o teste rápido uma nota técnica falando qual que é a possibilidade de diagnóstico ou não do teste rápido. Nós estamos já providenciando a compra do teste rápido para fazermos uma estimativa de adoecimento na nossa população. Fazer o teste não significa a cura da doença, não. Se o teste der positivo, significa que você foi infectado pela família do coronavírus. O teste rápido hoje nem define se é Covid-19 ou não. Então seria uma amostragem para definir se o vírus está circulando na nossa população. Agora à tarde estão reunidos na Vigilância Sanitária uma equipe que fará a monitorização dos comércios que foram liberados para o atendimento. O que tem acontecido? O comitê solicita o plano de contingência, não é só a entrega do plano de contingência que é o mais importante. O mais importante é cumprir o que tem acontecido no plano de contingência. E nós temos observado que isso não tem acontecido. Então, agora à tarde, estamos reunindo com uma equipe na Vigilância Sanitária e de lá sairão pessoas informadas e irão fazer esse monitoramento nos locais em que continuarão prestando serviço à população. Uma outra preocupação, apesar de estarmos com uma situação de casos não confirmados ainda no município, tem 8 dias que nós demos uma coletiva, o número de casos notificados já dobrou. Isso é uma preocupação. Outra preocupação do serviço público são de casos sintomáticos não estarem procurando o serviço de saúde. O isolamento social é importante prioritariamente, mas o paciente com sintomas da doença, prioritariamente ele tem que procurar o serviço público para ser orientado, para ser notificado, para ser monitorizado e para ser tratado. Então nós pedimos o paciente que, pelo protocolo novo, apresentar febre ou sensação de febre e mais um sintoma respiratório, que procure a unidade de saúde, que seja atendido pelo médico. Estamos dando prioridade para esses pacientes. Vamos estender o horário de atendimento nas unidades para que possamos disponibilizar a assistência a toda a população que necessitar de procurar a unidade de saúde. Dr. Daniel falou com relação a recurso financeiro. Hoje nós recebemos para o combate ao Covírus R$ 2,90 por pessoa, R$ 2,90 per capita. Nós recebemos do Ministério da Saúde hoje 98 mil para o enfrentamento do Covid. É o que nós recebemos extra do Ministério até o momento para o enfrentamento do Covid. Isso significa que nem para comprar equipamentos de proteção individual esse recurso financeiro não dá. Não tem como falarmos de saúde sem falarmos de recurso financeiro, né? A previsão é que o sistema público de saúde entre em caos financeiro nos próximos meses. Então, assim, mais um motivo da responsabilização individual. Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de combater a doença. Muito obrigada. Nós ouvimos a Rodriana Azevedo, coordenadora de atenção básica da saúde, que vai falar agora. Elma Silveira, secretária da Assistência Social, vai esclarecer algumas dúvidas legalmente, principalmente relacionadas sobre os benefícios que a Secretaria da Assistência Social tem oferecido. Boa tarde aos presentes, boa tarde a todos os ouvintes. Antes de dizer que me propus a vir aqui hoje, né, para, depois de ouvir tantas informações que nos deixam inseguros, às vezes tensos, apreensivos, eu gosto de uma frase que fala assim: sempre depois da tempestade o sol vai brilhar. Então isso vai passar. Bom,
me propus hoje a falar sobre a campanha Goiânia Solidária. Essa é uma campanha de iniciativa do Comitê Covid-19 com os parceiros da sociedade. Então, são famílias de Goiânia que se mobilizaram juntamente com o comitê para auxiliar as famílias de Goiânia. Como que ela funciona? Né? Ela, inicialmente, as famílias vão fazer o seu cadastro utilizando os telefones que já foram divulgados, que é o 3421 1408, 3421 2956, no horário de 8 às 18. Tá? Essa ação contará com a parceria incondicional dos servidores da assistência social. Outra coisa que é importante, a campanha Goiânia Solidária ganhou esse formato na semana passada, então ela vai ter 2 caminhos que poderemos fazer uma opção. Aquela pessoa que estiver disposta a contribuir, a ser o nosso parceiro das nossas famílias, ele pode doar a cesta básica, né? Ou doar uma pequena quantia nas contas que foram abertas exclusivamente para essa finalidade. Contas essas que serão gerenciadas pelo comitê, assim como todas as ações que estão sendo deliberadas. Outra questão importante, esse cadastro que estão fazendo inicialmente tem a ver com os programas de governo? Não, ainda não temos nenhuma orientação de forma efetiva e concreta sobre os programas de governo, seja ele estadual ou federal. Estamos aguardando posicionamento ou de como que fazer dentro da assistência social. Então, nesse momento, a campanha Goiânia Solidária é uma ação exclusiva do município de Goiânia. Bom, como que vai proceder esta logística de funcionamento, de quem vai receber, como vai receber? São ações que estão sendo construídas entre os servidores da assistência, que são parceiros das ações do comitê nesse momento, em conversa constante com os nossos parceiros, para poder fazer a entrega dessas cestas às famílias contempladas. Não é necessário saírem de casa. O propósito é que permaneçam em casa para poder receber. O que nós precisamos nesse momento, que a família que precisa de amparo do comitê, através da campanha solidária, Goiânia Solidário, ligue nos telefones, para a gente fazer um cadastro, pegar essas informações. Bom, as outras informações vão ser divulgadas, que vocês poderão ir acompanhando como é que vai ser o desfecho e também os dados, quanto à quantidade de cestas doadas, de famílias contempladas. Então, para operacionalizar essa informação, toda sexta-feira, no final da tarde, sairá um boletim informando sobre essa situação da campanha Goiânia Solidária, como aconteceu na sexta-feira passada. Eu agradeço a todos vocês, esperamos contar com a participação de vocês, assim como também algumas sugestões para a gente fazer diferente, porque estamos lidando com pessoas, e quando falamos em pessoas, falamos do ser humano como um todo, da maneira como ele vivencia as suas relações. E isso é sempre um desafio, sempre um presente, sempre uma descoberta. Então sempre podemos melhorar a nossa atuação com as pessoas. Muito agradecida, uma boa tarde, e lembrando que isso tudo vai passar. É isso, nós ouvimos agora a dona Elma Silveira Maia, a secretária da Ciência. Agora, eu vou ensinar a
Eu tenho vários campos vai trazer também, vai dar alguns esclarecimentos para a população. Então, gente, durante a entrevista aqui, algumas perguntas, dentre elas, com relação ao concurso, né, que foi prorrogado. O que nós temos a dizer é que tão logo isso passe, o concurso vai acontecer. Ele foi apenas suspenso, o concurso não foi cancelado, ele foi suspenso devido à crise do coronavírus. Então, ele poderá acontecer tão logo essa situação passe. Também nos foi perguntado aqui com relação ao PSF. Não sei se toda a população de Guanhães sabe, mas aquele PSF ali da rua Dr. Lopes, próximo ao velório, desde 2012 ele estava, era uma construção que estava paralisada, né? Servindo de espaço para vandalismo, inclusive. Nós retomamos aquela construção e estamos aí prestes a colocá-la para funcionar. O que nós estamos aguardando? A chegada de médicos. Como bem disse a Claudiana, com a crise do coronavírus, a necessidade de mais profissionais da saúde, médicos, ela é real, mas estamos aí na expectativa de receber novos médicos para que aquela unidade também possa atender a população, especialmente nesse momento. Estamos aí nos esforçando, nos estruturando dentro do que é possível, mas lembrando a todos, a responsabilidade coletiva e individual é o que vai fazer a diferença. Vamos todos pela vida, isso tudo vai passar. Deus abençoe a todos.